aleluia, Ele vem me buscar. Fala galera do canal Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na série de estudos do livro do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 13, o anticristo e o falso profeta, né? A besta que sobe no mar e a besta que sobe da terra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, né? Ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que vão ser postados periodicamente aí no nosso canal, tá? Aqui no canal nós estudamos assuntos relacionados à escatologia, uma doutrina da teologia sistemática que estuda as últimas coisas, o fim dos tempos, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e terrível dia do Senhor, né? O dia do juízo. Já deixa também o seu curtir aí para ajudar, né, na divulgação desse projeto de estudos bíblicos. Se você gosta também desses estudos bíblicos, você pode compartilhar com os seus amigos, tá certo? Como nós vimos no vídeo passado, lá em Apocalipse capítulo 12, o dragão que queria devorar, né, o filho da mulher que estava grávida, né, aquela mulher que representava a nação de Israel, que daria luz ao Messias, ele não consegue devorar, né? E aquele filho que nasce, ele é exaltado aos céus, ele é levado aos céus, arrebatado aos céus, e Satanás perde o seu poder de acusação, né? Agora chegou a salvação e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a primeira vinda de Jesus Cristo, Satanás perde o seu poder de acusação. E aquele que tentou devorar, né, a semente da mulher, que já tinha sido prometido lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher, a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, agora Satanás se volta para a descendência da mulher, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com a instauração do seu reino, Satanás vem perseguindo a igreja até os dias de hoje. E nós vamos ver isso, como que ele faz isso desde aqueles dias, né, do período apostólico até hoje na igreja moderna, né? A gente sabe que existem praticamente 6 períodos aí que a gente pode falar da história da igreja. A igreja apostólica, né, desde a vinda de Jesus Cristo, sua ascensão até o ano 100, com a morte do último apóstolo, o apóstolo João. Do ano 100, isso é caracterizado como a igreja apostólica, né? Do ano 100 até o ano 313, com o edito de Constantino, a gente vê a igreja perseguida, né? Os primeiros mártires, os pais da igreja. Do ano 313 até o ano 476 d.C., com a queda de Roma, a gente encontra a igreja imperial. Do ano 476 até o ano 1453, a gente encontra a igreja medieval. E do ano 1453 até o ano 1648, a gente encontra a igreja reformada. E do ano 1648 até os dias de hoje, né, o século XX, a gente encontra a igreja moderna. E até os dias de hoje, Satanás vem perseguindo a igreja, né? E nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 13. Só que haverá um tempo, haverá um período específico que a gente já viu, que foi relatado como 42 meses, um tempo, tempos e meio tempo, né? Que a gente viu também em Apocalipse capítulo 12. Agora Satanás, com o aparecimento do homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, vai perseguir a igreja mais intensamente no tempo do fim. Então, abra sua Bíblia aí e, como de costume, nós vamos ler o texto e comentar o texto, né? Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar, né? É dividido entre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Antes da gente fazer a leitura, é muito importante a gente entender, né? Como já foi falado, e eu sinto a necessidade de sempre repontuar isso daí. O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né? De alegorias que representam uma verdade bíblica já encontrada nas Escrituras, né? E o livro do Apocalipse não é escrito, né, com uma forma cronológica, uma sequência de eventos que vão acontecendo desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Não, né? Muito pelo contrário. O livro do Apocalipse ele acontece ciclicamente. A gente fala que é um paralelismo progressivo, né? A gente vê que o livro é escrito em ciclos. Do capítulo 1, como a gente já viu, até o capítulo 3,
a gente encontra as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Do capítulo 4 até o capítulo 8, verso 5, a gente encontra os 7 selos, né? Do capítulo 8, verso 6 até o capítulo 11, a gente encontra as 7 trombetas, né? Do capítulo 12, que a gente iniciou no último vídeo, a respeito desse estudo, até o capítulo 14, a gente vai ver a tríade satânica e o grande julgamento, né? Que é a ceifa do Senhor, né? Do capítulo 15 até o capítulo 16, a gente vai ver os 7 selos, perdão, as 7 taças da ira de Deus. E do capítulo de número 17 até o 19, a gente vai ver a grande prostituta, a queda da grande prostituta e a vinda do Filho do Homem. E do capítulo 20 até o capítulo 22, a gente vai ver o reino milenar de Cristo e os novos céus e nova terra onde habitam justiça. Então, em todos esses ciclos, a gente vê um período, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda com o juízo, instaurando o estado eterno, né? Seja os novos céus e nova terra, onde habitam justiça para os santos, aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o lago de fogo, onde serão lançados a morte e o inferno, e os ímpios, né? Aqueles que não acolheram a mensagem do evangelho do amor para serem salvos, né? Também o estado eterno. Então, todos esses ciclos mostram esse período com características distintas, né? E a gente vai ver aí, no caso, esse período agora em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1 diz: a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Se nós vermos, meus amados irmãos, assim como o dragão, a besta que sobe do mar também tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Isso mesmo, 10 chifres e 7 cabeças, assim como Satanás. Porque esse império representa o império de Satanás. É por isso que Satanás é o príncipe deste mundo. Porque ele governa, no caso, com permissão de Deus, os impérios desse mundo, a política desse mundo, a maldade desse mundo, né? Lá na tentação em Mateus capítulo 4, Satanás fala para Jesus, né? Ele leva ele no pináculo do templo e mostra todos os reinos e fala que tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a gente sabe que o Deus deste século, como o apóstolo Paulo fala, deste mundo perverso, deste mundo vil, é de Satanás, né? Que é outorgado por Deus para que ele comande isso daí. Assim como Satanás, ele comanda isso, é uma representação dessas nações, né? Desses impérios que a gente vai ver, comandados por Satanás. Quando falo o mar aqui, meus amados irmãos, a gente precisa muito entender o livro do Apocalipse à luz de outros textos, né, de literaturas apocalípticas, né? Se a gente não conseguir entender outras literaturas, a gente não vai conseguir compreender o livro do Apocalipse. É por isso que a gente precisa principalmente estudar as profecias veterotestamentárias, né? No caso de Daniel, capítulo 7, Daniel, no seu livro, no capítulo 7, ele vê também o grande mar sendo agitado pelos 4 ventos, né? E esse mar representa a fúria das nações. E a gente vai ver muita semelhança na visão de Daniel com Apocalipse capítulo 13. Provavelmente, o apóstolo João, que escreve isso daqui lá na ilha de Patmos, né, quando ele estava sendo perseguido pela palavra de Deus e pelo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve, mas ele já havia bebido muito, né, da literatura apocalíptica, conforme Deus entrega essas visões a ele. Então, ele vê emergir do mar essa grande besta, né, com 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 10 diademas e nomes de blasfêmias, né, blasfêmias que eram contra Deus e contra o seu povo, que a gente vai ver mais pra frente. Verso 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo. Note, esses animais que aparecem é a mesma visão que Daniel vê a respeito das nações, dos impérios que já reinavam na época de Daniel e que iriam reinar, né? Daniel vê, por exemplo, um leão com asas como de águia, né? Que é arrancado as suas asas e esse leão é colocado em pé como um homem. Ele vê ali um império babilônico com Nabucodonosor, né?
Ele vê também um urso, que a gente vê aqui, ó, os pés, era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, né? Ele vê esse urso com 3 costelas em sua boca e ele ficava mais inclinado para um lado, representando o Império Medo-Persa. Ele vê também um leopardo, né? Que era veloz, com 4 cabeças, que representava o Império Grego, né? Com Alexandre o Grande e os seus 4 comandantes que seguiriam, que comandariam depois da sua morte, né? Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco, né? Então a gente vê que essa besta, que tinha semelhança a todas essas nações, representa o império das nações, o império mal de Satanás, o império do mal que governa este mundo, né? Que muito vai representar aqui, no caso, o Império Romano, né? Aquele grande e terrível animal que Daniel vê, o 4º animal. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? Então a gente vê que esse governo, né? Esse animal que sobe do mar, ele recebe o poder de Satanás, né? Para perseguir a igreja, para massacrar a igreja, né? Para provar a fé da igreja. Tudo isso com a permissão de Deus. Então a gente vê que o trono de Satanás, como lá nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, no caso o trono, a gente vê que lá fala que aí está o trono de Satanás, né? Quando João escreve a igreja de Pérgamo, lá ocorria o culto ao imperador, né? Lá eles adoravam o imperador. E nós vamos ver que isso tem muito semelhança com o que vai acontecer, né? A adoração é essa besta, né? No caso, representando também o Império Romano, quando as pessoas adoravam o Império Romano. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? Assim como eles adoravam os imperadores naquela época, da mesma forma, já representando essa besta que sobe no mar, os leitores do livro do Apocalipse lá na igreja perseguida já haviam compreendido que isso representava assim o Império Romano, né? Houve uma perseguição muito dura, né? Durante o ano 60, 64 até o 67, se eu não me engano, depois de Cristo, com o imperador Nero César, né? Que foi o imperador vil, cruel, né? Que matou o apóstolo Paulo, matou o apóstolo Pedro, né? Colocou fogo em Roma, culpou os cristãos e se você pesquisar você vai ver isso daí, a história é horrível. Perseguiu a igreja, né? Queimava os cristãos, né? Como se fossem velas da cidade, né? Grandes tochas. Foi horrível. E nele as pessoas viam essa besta que subia do mar, né? Mas Nero morreu, né? Nero havia morrido. E surgiu um novo imperador que perseguiu a igreja mais duramente ainda. E é justamente esse imperador que havia mandado João para a ilha de Patmos, né, para ficar preso lá, que é o imperador Domiciano, né? Então, as pessoas viam essa ressurreição, no caso, essa besta que havia sido ferida, mas ela havia sido curada, como se ela representasse uma falsa ressurreição de Cristo, né? Representando como se ela tivesse voltado à vida nos dias de Domiciano, né? Agora não mais Nero, mas Domiciano perseguia a igreja ferozmente. Isso a gente vai vendo ao longo de todo o período da história, né? Satanás, através de diversas formas, perseguindo o povo de Deus, né? Trazendo maldades, heresias dentro da igreja, tentando prejudicar o povo de Deus de toda forma, tá certo? E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir durante 42 meses. Então as pessoas que não seguem ao Senhor Jesus Cristo vão ficar maravilhadas e ficam maravilhadas com a política, com o governo deste mundo que é mau, que não prega a justiça social, que não ensina o amor, que não ensina o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas vão adorar, né, essa besta. Na verdade, as pessoas já adoram, né? O ídolo das pessoas é a concupiscência da carne, é a soberba da vida, né? É a concupiscência dos olhos, é o amor ao mundo, né?
O mundo jaz no maligno. O mundo é o império de Satanás, né? O Deus deste século. E olha, meus amados irmãos, a gente vê novamente esse período simbólico, né? Que vai ser o período quando as duas testemunhas, lá de Apocalipse capítulo 11, que nós vimos que é a igreja, vai profetizar, vai pregar a palavra de Deus. Durante todo esse período que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, e mais intensamente durante o período da grande tribulação, que antecede a vinda de Jesus Cristo, durante esses 42 meses, durante todo esse período pequenininho, Satanás, através da besta que sobe do mar, vai agir, né, recebendo autoridade, né, para proferir blasfêmias e para perseguir os santos de Deus, como nós vamos ver. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A gente sabe que esse governo ele já existe, mas haverá um homem, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2, como Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 15, como Daniel também deixa relatado lá em Daniel capítulo 9, verso 27, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, né, o abominável da desolação, esse que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, se fazendo o próprio Deus, onde ele vai enganar muitos, enganar todas as pessoas que não professam a fé e não vivem o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, esse homem é o que recebe essa autoridade, né, para agir durante esse período. Lembrando que ele só recebe essa autoridade, às vezes as pessoas têm medo dessa besta, mas ela só faz aquilo que Deus permite que ela faça, né? Nada foge do controle soberano de Deus. A gente viu lá em Apocalipse capítulo 1 que o livro representa quem é Jesus Cristo. E ele é o soberano dos reis da terra. Ele que é o todo-poderoso, que controla todas as coisas. Nada foge do seu controle. Por isso a gente não deve temer os reinos desse mundo, né? O governo desse mundo, porque a gente sabe, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia mostra que o nosso Deus é soberano. Bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Então, Jesus Cristo está com o controle em suas mãos, governando todas as coisas. E assim deve ser para se cumprir as Escrituras. E olha o que acontece. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então a gente vê que isso vai ser um governo mundial. Isso vai ser um governo global, que já acontece, mas vai acontecer mais ostensivamente no fim dos tempos, né? E lembrando, ele pelejou contra os santos e os venceu, né? Como lá em Daniel fala, foi quebrado o poder do povo santo. Note, meus amados irmãos, a gente não consegue conceber a ideia de que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Isso, na verdade, não faz nem sentido, né? Porque os santos de Deus, como a gente vê, são aqueles que se vestem da justiça de Jesus Cristo. São aqueles a qual o Pai reveste os seus filhos com a justiça de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que a gente fosse um povo santo. Os santos de Deus aqui representam a igreja. É por isso que a igreja ela é só arrebatada no fim da grande tribulação com a vinda de Jesus, né? Então a gente vê aqui que a igreja ela é perseguida, né? Por isso que Jesus fala, não peças que os tires do mundo, né? Mas que os livres do mal. E também lá em Apocalipse capítulo 3 vai falar, né? Como guardasses a minha palavra, eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre toda a terra. Então, o Senhor vai nos preservar, o Senhor vai nos proteger, mas isso não quer dizer que nós não seremos perseguidos, como toda a igreja foi perseguida durante todo esse período, né? Comida pelos leões, queimada viva, né? Morta com olho quente, e por aí vai, meus amados irmãos. Principalmente na época da Reforma também, muitos dos nossos irmãos morreram, como o bispo Ryder, né? Queimados, né, em fogueiras, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus. Existem mártires durante todo esse período. É por isso que quando o apóstolo João vê o 5º selo lá em Apocalipse 6 sendo quebrado, ele vê as almas debaixo do altar, que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo.
E elas clamavam: até quando, ó soberano e santo? Não julgas nem vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra. E foi-lhe dado vestes brancas e dito a elas que aguardassem ainda um pouco de tempo, até que o número de seus conservos fossem completados. Então, esse é o período onde a igreja ela é perseguida, a igreja é morta, onde o evangelho avança, alcançando cada reino, cada tribo, cada povo, língua e nação. Por isso que é muito importante a gente levar o evangelho. E olha o que acontece: além dessa besta receber autoridade, né, nesse governo mundial, adorá-la-ão, verso 8, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Note, meus amados irmãos, Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo, que já foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo, que foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, né? Que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o selo de Deus, que a gente viu em Apocalipse capítulo 7, e a gente vai ver em Apocalipse capítulo 14. E note, meus amados irmãos, essas pessoas que não foram escolhidas por Deus, essas pessoas que não creram no Evangelho, são as pessoas que adoram a besta, né? São as pessoas que vão receber a marca na testa ou na mão, e nós vamos ver que isso representa a adoração, né, ao mundo, ao governo de Satanás, ao império das trevas. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a gente vê que essas pessoas amam mais as trevas do que a luz. São as pessoas que são marcadas, são as pessoas que adoram a besta que sobe da terra, são as pessoas que vão ser seduzidas, que vão ser enganadas, porque não acolheram a mensagem do Evangelho do amor para serem salvas. Verso 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O apóstolo João deixa aqui muito claro, né, que pessoas vão ser mortas, que pessoas vão ser presas, né, durante esse período, durante esses 42 meses, que representam desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, e que representa o período da grande tribulação também, que é a metade da 70ª semana de Daniel. São os 1260 dias, é um tempo, tempos e meio tempo, né? Os 3 dias e meio das duas testemunhas. Tá certo, meus amados irmãos? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O povo de Deus é fiel à morte. Aquele que perseverar até o fim, como Jesus disse, será salvo. Lembrando que nós perseveramos porque somos salvos. Nós não perseveramos para sermos salvos, mas porque nós somos verdadeiramente salvos, é que a gente persevera no caminho de Jesus. E note, meu amado irmão, agora, algo que acontece desde que o mundo é mundo, né? Os falsos profetas, mas um que vai representar muito bem essa besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha só que maligno. É por isso que ele vai se assentar no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus, que a Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, o seguinte: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. O santuário de Deus representa a igreja. O falso profeta só pode ser falso profeta se ele prega uma mensagem parecendo como cordeiro, mas fala como dragão. Se ele sai da igreja, se ele está no meio da igreja. É por isso que o apóstolo João vai falar que muitos anticristos já têm surgido e que eles saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido até os dias de hoje.
Isso é muito importante. Então, esse falso profeta vai seduzir a todos para que adorem a besta, para que se curvem diante deste mundo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Meus amados irmãos, aqui a gente vê muito claro o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ter que ler para a gente entender como Satanás vai operar grandes sinais nesse momento e muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Lembra? Satanás dá autoridade à besta que sobe do mar. E a que sobe da terra também. Com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, nós vemos que essa besta que sobe no mar vai seduzir os povos para que adorem a besta, para que acreditem nesses falsos sinais que esse mundo, esse império, esse homem vai trazer, né? Isso é muito maligno. É por isso que a gente entende que haverá um governante mundial, haverá um homem que vai se colocar como Deus, que vai se posicionar como se fosse o próprio Deus, né? E que esse homem vai ser apoiado por alguém da igreja, alguém que não é da igreja, mas se coloca no meio da igreja. Por isso que ele é um falso profeta. E a gente vai saber. Ele pode parecer como o cordeiro, mas ele fala como o dragão. E olha o que acontece. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. A gente consegue ver com clareza que isso é um microchip. Brincadeira. Não é um microchip, meus queridos. Misericórdia. Né? Tem gente que acredita nisso ainda, né? A gente vê que todos que adoram a besta, né, eles são marcados na mão direita ou na testa, né, com o quê? Com o número da besta, o nome da besta, né? Olha o que fala aqui, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, né? No caso aqui, verso 17, o nome da besta ou o número do seu nome, né? O que é essa marca, meus amados irmãos? Isso mostra aquelas pessoas que amam o mundo já desde a primeira vinda de Cristo. Essa marca ela vem sendo colocada nas pessoas. As pessoas acham que vai ser um chip do fim dos tempos. Não, né? Assim como o povo de Deus é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação, também as pessoas que adoram o mundo, que amam o mundo, né? Não ameis o mundo, como João fala. As pessoas que amam o mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, são as pessoas que são marcadas na mão direita, no seu modo de agir, nas suas obras, né? E na testa, no seu pensar, na sua mente, né? Nos seus sentimentos. As pessoas são marcadas porque adoram a besta. Isso representa adoração, essa servidão, viver para a besta, viver para o mundo, né? Assim como o povo de Deus, se a gente for ver, colocava a lei de Deus na sua mão direita e na sua testa, representando a autoridade de Deus sobre os seus pensamentos e sobre
as suas obras, da mesma forma essas pessoas que adoram a besta são marcadas nos seus pensamentos, na sua mente e nas suas obras, né? No seu modo de agir e no seu modo de pensar. E para a gente entender, aqui na Bíblia fala para nós calcularmos esse número. Isso não é invenção nossa. O próprio texto fala isso daqui no verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Diferente do que muitas pessoas pensam, não é 666, mas 666. Isso é muito importante, porque quando nós vamos calcular, usando um cálculo que era muito conhecido na época de João, a gematria, né? Onde os nomes, né, as letras do alfabeto hebraico representavam um certo número. E quando nós calculamos 666 na gematria hebraica, a gente encontra o nome de Nero César, né? César é aquele que perseguiu a igreja. É por isso que os leitores de João entenderam que isso representava o império desse mundo, aqueles que perseguiam a igreja, aqueles que adoravam o imperador. É por isso que essas pessoas não poderiam comprar ou vender, né? Existem relatos de pessoas que, por não adorarem o imperador, por não prestarem culto, assim como os cristãos daquela época, eram perseguidos. Eles não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam fazer nada, né? Eles inclusive eram mortos, eram perseguidos, porque não adoravam, né, o imperador, não se prostravam diante do imperador, né? Então, da mesma forma, nós, os servos de Deus no tempo do fim, também não adoraremos essas pessoas, né? Não nos prostraremos diante do governo desse mundo, né? Nós aguardamos sim o aparecimento do iníquo, né? O apóstolo Paulo fala, e Jesus fala também, que esse é o sinal da sua vinda. Se a gente for lá para Mateus capítulo 24, versículo de número 15, depois que os apóstolos de Jesus perguntam para ele, né? Mostram o templo, né? Eles estavam no Monte das Oliveiras e mostram o templo de Herodes e falam: ó, mestre, que grandes pedras, olha que construção bonita. E Jesus fala: não está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos falam: mestre, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Meus amados irmãos, note, Jesus responde as três perguntas em três fases, né? Quando sucederão essas coisas, né? A destruição do templo, dando início ao princípio das dores, né? Princípio das dores, que nós vemos guerras, rumores de guerras. Mas qual era o sinal da vinda de Jesus? Jesus responde em Mateus 24:15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Jesus está falando a respeito do homem da iniquidade que vai surgir, né? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Virá aquele que será o sinal da vinda de Jesus, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, para que ninguém nos engane, né, a respeito da nossa reunião com Jesus e a vinda de Cristo, que isso não vai acontecer de forma nenhuma, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, né? Um período de abandono da fé, conforme Jesus fala: quando pois vir o Filho do Homem à terra, quando pois vir o Filho do Homem, achará fé na terra, né? Será como nos dias de Noé, as pessoas vivendo para si mesmas, em toda imoralidade sexual, em toda promiscuidade, em toda mentira, em todo pecado, né? Onde a fé vai estar sendo abandonada, muitas pessoas vão abandonar a fé, e aparecerá então a besta que sobe no mar e a besta que sobe da terra, o homem da iniquidade, aquele que se opõe contra Deus. Por isso que é muito importante a gente estudar as Escrituras, porque Jesus Cristo deixou a sua palavra para que a gente conhecesse a Ele, se preparasse e se alimentasse da sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. E existe uma bem-aventurança para quem lê, né, o livro do Apocalipse, né? Lá em Apocalipse 1:3, como a gente já viu, bem-aventurado que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós só podemos adorar a Deus
se nós conhecermos a Deus. Nós só podemos nos aproximar de Deus se nós conhecermos a Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus se nós conhecermos a Deus. E nós só fazemos isso através do conhecimento da sua palavra, né? De saber a vontade de Deus, de quem Deus é, o que Deus faz, o plano de Deus para a salvação e as demais coisas, tá? Então, no próximo vídeo nós estudaremos Apocalipse capítulo 14, a ceifa de Deus representando o juízo final, né? A vinda de Jesus que vem para destruir o iníquo, que a gente vai ver que tem muita semelhança também com o Apocalipse capítulo 19, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, né? Deixa o seu like para ajudar no divulgamento desse projeto de estudo bíblico. Se você gostou também, compartilha com seus amigos, né? Sobre esse vídeo, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar te abençoando. Comenta aí também o que você achou. Deus te abençoe. Não deixe de estudar as Escrituras.